mas nós estamos a aguentar, para a glória de Deus. O suor a descer, mas estamos firmes. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos capítulo 4, em nome de Jesus. Livro de Atos capítulo 4. Deus já tem falado conosco, amém, e vai continuar a falar hoje. É tão bom louvar ao Senhor, adorá-lo, bendizer o seu nome, declarar que Ele é nosso Senhor, que Ele está aqui hoje, amém, para que não haja dúvidas. E onde o Senhor está existe liberdade, existe alegria, amém, existe gozo, existe felicidade real. E por mais que a nossa vida esteja um furacão, uma tempestade, Ele está no barco conosco, amém? E quando Ele está no barco conosco, nós sabemos que podemos descansar nele, porque Ele acalma a tempestade, amém? E eu creio que esse mesmo Deus é o Deus na tua vida. Ele não te abandonou, não te deixou, Ele está contigo e Ele olha para nós e nos acalma hoje, dá-nos a sua paz. Aleluia. Atos 4, o versículo 33, em nome de Jesus. Diz assim: Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Amém? Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Amém? Aleluia. Vamos ler até aqui. São 2 versículos especiais, 3, não é? Falam sobre a igreja no início. E de facto, hoje eu quero tratar desse tema. A igreja é unidade. Amém? Diz ao teu irmão, a igreja é unidade. Na primeira semana falamos que a igreja era, quem se lembra? Comunhão, amém? Vai ganhar um galardão no céu, quem disse primeiro. A igreja é comunhão e ela faz-nos bem estarmos juntos e vivemos juntos em comunhão, como cristãos, anunciando ao Senhor, amém? E estando juntos na palavra de Deus, no caminho do Senhor. É maravilhoso, mas ela não é só comunhão em que estamos todos juntos a viver em conjunto. Ela também é unidade em que nós somos apenas um, amém? Jesus orou sobre isso ao Pai, Ele deixou-nos isso claro, e nós temos que entender que ser igreja significa que nós temos uma mentalidade única no que diz respeito a vivermos o cristianismo, amém? Então nós temos que entender isso. Olha, que interessante, houve um consultor de igrejas lá nos Estados Unidos, ele fez uma pesquisa a membros de mais ou menos 1000 igrejas, então foi uma pesquisa bem abrangente, e ele fez duas perguntas, não é? Ele fez, na verdade, uma pergunta, que foi a seguinte: por que é que a igreja existe? A pergunta foi essa: por que é que a igreja existe? E eu pergunto-vos hoje, por que é que a igreja existe? Vocês podem responder na vossa mente. Sei lá, a igreja existe para orar, para buscar a Deus, para estarmos juntos. Cada um de vocês vai ter uma resposta, amém? As respostas que eles deram, 89% deram uma resposta dentro desta linha. A igreja existe, o propósito da igreja é cuidar da minha família e cuidar das minhas necessidades. Essa foi a resposta que 89% dos entrevistados deram. O propósito da igreja... A igreja existe para cuidar da minha família e daquilo que eu preciso, das minhas necessidades. 11% deram uma resposta na linha de: o propósito da igreja é conquistar o mundo para Jesus, é evangelizar o mundo, é ganhar almas, é popular o céu e tirar almas do inferno, algo dentro disso, não é? Então 89% tinha uma visão de igreja muito focada em como é que ela pode suprir as minhas necessidades, o quanto ela me faz bem, e 11% apenas pensaram e pensam que o motivo principal da igreja existir é anunciar o Evangelho, é falar de Jesus ao mundo. Ok? E aqui, jovens e adultos, toda a gente entendeu esta lógica, não é? Então, a maior parte das pessoas veem a igreja como um lugar onde eu posso me sentir melhor, onde eu vou para que as minhas necessidades sejam cuidadas e tratadas, não é? Vamos então pensar na questão dos pastores. Eles perguntaram as mesmas coisas aos pastores.
daquelas igrejas. E olha que interessante, os pastores já deram a resposta ao contrário. 89% dos pastores, não é? 90%, disseram que o propósito da igreja é evangelizar e ganhar o mundo para Jesus. E 10% disseram que o propósito da igreja é cuidar das necessidades dos membros da igreja, não é? Como é que temos esse conflito? Como é que temos essa confusão? Como é que temos essa estagnação, não é? Qual é que é o ponto de partida que temos que ter? É porque é que nós existimos? Porque é que nos reunimos aqui? Porque é que damos o trabalho de acordar ao domingo de manhã e vir para aqui? Porque é que temos grupo de intercessão que ora durante a semana pelos motivos da igreja? Porque é que há pessoas que pregam a palavra? Porque é que nós estudamos a palavra? Porque é que eu me dou esse trabalho? Porque é que faz sentido existir a igreja, não é? É importante sabermos responder essa pergunta. Amém, irmãos? Porque senão, se nós não sabemos para o que é que a igreja existe, nós não temos fundamento, não temos motivação, não temos direção do Espírito Santo e também não temos a unidade, que é aquilo que nós vamos aprender hoje. Amém? Para termos unidade, devemos entender que temos que funcionar como uma igreja que o Senhor planeou e que Ele escolheu. Amém? E que o propósito da igreja não é o nosso propósito, mas é a vontade do Senhor. Se nós voltarmos ao versículo anterior, vocês estão lá em Atos 4, e nós, em vez do 33, vamos voltar para o 32, nós vemos o que é que motivou essa igreja inicial. Essa igreja aqui de Atos, irmãos, foi a primeira igreja. Então, os primeiros cristãos, depois que Jesus subiu aos céus e o Espírito Santo desce sobre a igreja e cria a igreja do Senhor, nós temos aqui os primeiros cristãos. Então, nós temos aqui um conjunto de pessoas que começa a fazer igreja do início. Então, nós estamos no estado mais puro da igreja, o lugar onde ela começa, o lugar onde ela era mais próxima daquilo que o Espírito Santo tinha planeado. Então, nós temos que olhar para lá para entendermos como é que nós devemos ser aqui, amém? Nós temos que olhar para o passado para aprendermos como é que devemos agir hoje, amém? E devemos emular esse estilo de igreja na nossa vida de igreja moderna, amém? Diz assim no versículo 32, da multidão dos que creram, então havia uma multidão que acreditou, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente a sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo o que tinha. Olha que interessante. Uma era a mente e era o coração. Eram milhares de pessoas que estavam a crer em Jesus, que estavam-se a chamar cristãos, estavam a deixar a sua vida de paganismo, de acreditar em deuses estranhos para trás. E olha que interessante. Com passados diferentes, com modos de ver a vida diferente, todos eles aceitaram fazer parte de uma só mente e de um só coração. E essa postura dos irmãos da igreja fez com que eles olhassem para a sua própria vida e vissem que aquilo que eles tinham, na verdade, fazia parte daquilo que Deus deu, então devia ser empregue para o reino de Deus. Então, a vida dessas pessoas, o foco da vida delas mudou de buscar o reconhecimento e o crescimento pessoal e focou-se em buscar a vontade de Deus para a igreja do Senhor. E havia uma obsessão no coração de todas aquelas pessoas. É uma obsessão única. Levar o evangelho à frente. Amém? Desde os jovens, temos aqui jovens, não temos? Os conectados. Amém? Até os adultos e idosos, toda a gente tinha uma só mente, levar o evangelho para o próximo. E isso é maravilhoso. Jesus, então, ensina essa igreja sabia porque existia. Eles estavam unidos nesse propósito. Jesus chamou os seguidores, não chamou as pessoas para uma vida de lazer, de aproveitar apenas, de sorrir, de se alegrar, mas chamou muito mais para uma vida de serviço, uma vida de entrega, uma vida para deixar tudo para o reino do Senhor. Amém? E esse tipo de vida é a vida a qual eles escolheram viver. Então,
Toda a gente tinha tarefas diferentes, mas todos tinham o mesmo chamado. Toda a gente tinha um único líder, e esse líder era Jesus. Todos tinham apenas um propósito, que era comunicar o Evangelho a todas as pessoas. E essas primeiras pessoas, esses primeiros cristãos, propagaram o Evangelho de uma forma que nada os parava. Amém? Vamos entender o porquê. Primeira coisa, eles tinham unidade. Diz ao teu irmão, eles tinham unidade. Todos participavam. Então não era só uma unidade dos apóstolos, não era só os pastores que eram unidos, não era só alguns irmãos que eram unidos, era toda a igreja. Toda a classe social se juntava. Os irmãos mais humildes, mais necessitados e os irmãos que tinham posses, todos funcionavam como uma única unidade. Eles não se viam como separados, em que aquele é melhor do que o outro, aquele ali é alguém que é muito bem visto socialmente, aquele ali tem mais seguidores, aquele ali é um político, aquele ali não sei o que, não. Isso para eles não era o motivo da sua motivação. Eles não valorizavam alguém mais porque essa pessoa era bem vista no mundo, porque o mundo escolhe quem ele vai adorar, mas nós não. O mundo escolhe os critérios que vai usar para valorizar alguém, mas nós não, irmãos. Nós valorizamos as pessoas porque elas têm algo que Deus colocou dentro delas. E nós as valorizamos apesar dos seus erros e dos seus pecados. O mundo não. O mundo valoriza o mais rico, o mundo valoriza o que tem mais influência, o mundo valoriza o que aparece na televisão, o mundo valoriza o que tem muitos seguidores no Instagram, no TikTok, mas nós valorizamos aquele que se entrega aos pés do Senhor. Seja ele de onde vier, como vier, da forma que vier. Nós temos que entender que para sermos igreja, nós temos que valorizar as pessoas da forma que Jesus deseja que valorizemos. Então, irmão, tu tens que olhar para o irmão que entra na igreja e que não tem nada para te oferecer, com o mesmo amor que tu olhas para, um jogador de futebol que entra por aqui à frente. O Cristiano Ronaldo. Nós temos que ter o amor, a compaixão, a entrega, o serviço como um único corpo. Amém? E devemos deixar que a nossa mente seja transformada, porque o mundo vai nos dizer, não, algumas pessoas são mais especiais do que outras. Algumas pessoas são mais importantes do que outras. Algumas pessoas nascem em países melhores do que outros. Algumas pessoas têm uma cor de pele melhor do que outras. Algumas pessoas têm uma cultura melhor do que outras. Algumas pessoas têm uma língua melhor do que outras. Algumas pessoas conquistaram mais do que outras, então elas merecem ser mais amadas do que outras. Jesus não nos ensina isso. Jesus amou Maria Madalena da mesma forma que amou os seus discípulos. Jesus amou Zaqueu da mesma forma que amou os seus discípulos. Jesus amava o pecador da mesma forma que amava aquele que achava que não tinha pecado. E vamos mais além. Jesus disse, eu não vim para quem acha que está bem. Eu não vim para quem acha que não tem doença. Eu vim para quem tem a convicção e a necessidade, que percebe que está em pecado, que percebe que precisa de salvação. Independentemente do nível do seu pecado, eu estou aqui para aquele que precisa de salvação. E a igreja é isso. Nós somos um lugar que abre as portas para aquele que está destruído lá fora e recebemos como nosso irmão. Amém, igreja? Aleluia. Então a igreja não é um lugar de elitismo, a igreja não é um lugar de hierarquias, todos nós fazemos parte do mesmo corpo e servimos ao mesmo Deus. Só há alguém aqui, uma pessoa, que tem que ser adorada, elevada, mencionada, amada acima de todos os outros. É Jesus Cristo. Não é o pastor, não é a pastora, não é o irmão, não é a irmã. Nós podemos ter mais afinidade com um irmão ou outro, podemos gostar mais de estar com um irmão ou outro. Amém por isso. Não estou a pregar demagogias que não fazem sentido, não é isso. Mas nós não podemos fazer acepção, separar e dizer, não, aquele irmão ali eu não quero me envolver com ele, eu não quero orar por ele, porque ele não tem boa cara, porque ele não me diz bom dia, porque ele não tem nada a me oferecer. Isso não está certo, isso não é aquilo que o Senhor planeou para nós. Então eles entenderam que eles tinham unidade, esse é o primeiro ponto. Um coração e uma só mente. Amém? Segundo, eles tinham um relacionamento de família.
Porquê relacionamento de família? Porque eles entendiam que eles tinham apenas um pai. E se nós temos só um pai, todos nós passamos a ser irmãos. E os irmãos têm brigas, têm lutas, têm dificuldade. Eu sou filho único, então eu não passei por essas coisas, não é? Mas vocês que cresceram com irmãos, vocês já devem ter tido vossos problemas, não é? As lutinhas, as brigas, as discussões, e tudo isso é normal, faz parte. Mas no final do dia, o que é que os irmãos têm que ter? Unidade, têm que se amar e têm que procurar buscar o interesse comum. Amém? Porque todos são filhos do mesmo Pai. Esse Pai é o nosso Deus Todo-Poderoso. E Ele nos tornou co-herdeiros com o seu Filho unigênito, único, primogênito, Jesus Cristo. E por isso nós fazemos parte dessa família. Amém? Diz ao teu irmão, tu fazes parte dessa família. Porque tu foste escolhido para fazer parte. Amém? Eles eram amigos em comunhão. Eles eram irmãos e eles eram amigos. Compartilhavam a vida. Compartilhavam tudo. Não é? É além de uma palavra gentil. É além de um eu vou orar por ti. É além de um tapinha nas costas a dizer que vai correr tudo bem. Não, é eu comprometer-me com aquela pessoa. Jesus ensinou sobre isso. Quando Jesus falou da parábola do bom samaritano. Que parábola é essa, irmãos? Um homem cai, é assaltado, é deixado para morrer à beira da estrada. Passa um sacerdote e nada faz. Passam pessoas que supostamente tinham responsabilidade social para aquela pessoa de pegar nela, cuidar dela, apoiá-la e curá-la. Mas essas pessoas que tinham essa responsabilidade nada fazem. Nada fazem. No entanto, passa um samaritano que era um inimigo daquele homem que estava deixado para morrer. E Jesus ensina que foi o samaritano que se levantou, pegou e cuidou daquele homem, mesmo não tendo essa responsabilidade, essa obrigação. Ele fê-lo porque ele sentiu compaixão pela outra vida. Então o que Jesus está a dizer, nós não amamos só por palavras, nós amamos por ações, nós amamos por entrega, nós amamos por serviço. Nós amamos porque é o nosso dever. Amém? Quando Jesus diz-nos, se alguém te pedir para caminhar 1 milha com ele, caminha mais uma. Ou seja, faz o que é necessário, mas faz ainda mais. Abençoa aquela pessoa ainda mais. Abençoa em sobremedida. Serve na vida dela de uma forma que ela vê em ti o amor que tu tens por ela. Para que a vida dela possa ser transformada. Amém? E isso significa viver em comunhão e unidade. Saber que nós vivemos e servimos uns aos outros em amor. Amém? E eu dou glória a Deus porque esta igreja é assim. Amém? Eu dou graças a Deus porque a nossa igreja não é uma igreja de irmãos que têm uma palavra bonita, mas que as suas ações não correspondem. Eu gosto porque nós somos uma igreja de ação, somos uma igreja que vive, somos uma igreja que eu fico a saber de coisas, as pessoas nem me dizem, mas eu fico a saber e eu dou graças a Deus, porque eu sei que fora daqui há vidas que investem em outras, há vidas que ajudam outras, há vidas que vivem e que sacrificam o seu próprio bem-estar para que outras possam ser salvas e encontrarem solução. E eu dou graças a Deus por isso. E eu peço e eu vos incentivo a que todos vocês possam ser assim. Amém? Para que quando o irmão precisar de ser levantado, nós possamos estender a nossa mão e levantá-lo com toda a nossa força. Em nome de Jesus. Nós seguimos a Cristo em parceria, juntos. Vocês já viram aquelas histórias de desaparecimento, não é? Que desaparece uma pessoa e começam aquelas buscas em grupo, toda a gente junta a fazer buscas. Vocês já viram como é que eles fazem a busca? Por exemplo, eles vão para o meio de uma floresta, de um mato, de um campo, e não vai um para cada lado. É interessante porque não vai esse vai para ali, aquele vai para ali, o outro vai para acolá. Não. Existe uma técnica que eles fazem uma linha, um ao lado do outro, muitas vezes de mãos dadas, e eles avançam ao mesmo tempo. Eles dão um passo de cada vez, mas todos juntos em unidade. Porque assim, todos os centímetros são vistos. Quando aquela linha de pessoas passa,
significa que eles já viram tudo o que havia para ver. Isso significa que ninguém que está perdido vai deixar de ser encontrado. Essa é a unidade que Jesus planeou para nós como igreja. Que nós possamos encontrar o perdido de mãos dadas em unidade. Em que nenhum de nós diga, eu sou mais rápido do que ele, eu vou à frente, eu consigo, eu posso, eu sou mais capaz, eu sou mais influente, eu tenho mais força, então eu vou sozinho. E quem vai sozinho, irmãos, vai sozinho e se frustra sozinho. Quem vai sozinho cansa-se da caminhada e depois começa a culpar os outros porque não o acompanharam. Mas, irmão, tu tens que pegar na mão do teu irmão e tens que ir junto com ele. Tu não podes conquistar o mundo sozinho, tu não podes orar pela tua família sozinho, tu não podes orar pelo teu colega de trabalho sozinho, tu não podes conquistar a tua família para Jesus sozinho. Nós fazemos isso juntos como igreja, amém? E nós fazemos isso de mãos dadas, um passo de cada vez, orando, buscando a Deus e encontrando os perdidos aí fora, amém? Então nós temos que orar pela nossa cidade juntos, nós temos que buscar a Deus juntos, nós temos que orar pela nossa família juntos, nós temos que buscar salvação para o perdido juntos. Amém, irmãos? Nós temos que fazer isso unidos. Então nós temos que entender que nós temos perspectivas diferentes, interesses diferentes. Nós não vamos deixar tudo isso de lado, mas nós vamos entender que cooperar para o reino de Deus é mais importante do que a nossa própria vontade. Amém? Eu gosto de um estilo de música diferente, talvez, daquilo que eu ouço na igreja. Eu preferia que os irmãos cantassem a música X, Y e Z. Amém pela tua vida. Glória a Deus. Eu gostava que o estilo de pregação fosse outro. Eu gostava que se fizesse isto ou aquilo. Eu gostava que nós fôssemos para uma igreja maior. Eu gostava que o culto fosse ao sábado em vez do domingo. Eu gostava que não houvesse culto, sei lá. Tu podes gostar de muita coisa, mas não é sobre a tua vontade apenas. É sobre o reino de Deus. Nós temos que sacrificar um pouco a nossa vontade e olhar para o reino, amém? E viver em unidade. Eles experimentaram o poder. Por causa dessa unidade, os apóstolos e os irmãos daquela igreja experimentaram o poder de Deus. No versículo 33 diz o quê? Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Onde há unidade, existe poder. Diz ao teu irmão, onde existe unidade, existe poder. Se nós estamos, cada um a pensar numa coisa, cada um a querer fazer uma coisa, se nós não nos dedicamos a uma visão, se não nos dedicamos a uma ideia, se nós não nos unimos em volta de um propósito, nós não temos poder necessário para fazer nada. O poder da igreja está na sua união, está na sua comunhão, está no propósito único em conjunto. Então, tudo isso que eu listei, de coisas que nós talvez não concordamos e queremos ver diferente, se nós conseguimos abstrair e sacrificar isso um pouco pelo propósito maior de Deus, eu vou-vos garantir, irmãos, essa igreja vai ver o poder de Deus de uma forma que nós nunca imaginamos na nossa vida. E aquilo que já temos vivido nem se vai comparar ao que Deus ainda vai ter preparado para nós vivermos. Mas sabem como é que nunca vamos viver isso? Quando nós não sacrificarmos aquilo que nós achamos que tem que ser por aquilo que Deus quer fazer. Se nós vimos e temos uma postura de crítica, de reclamar de tudo, mas não nos comprometemos no processo. Não nos envolvemos ao ponto de melhorar aquilo que temos à nossa frente. Então a igreja é um lugar onde todos se envolvem para um propósito, para que o poder de Deus possa se fazer visto no nosso lugar. A luz. Quando é que a luz tem mais poder? Quando ela está focada. Amém? O que é que faz uma lupa? O que é que uma lupa faz? Aumenta, ela faz um foco, não é? O pessoal que era mais sádico quando era criança pegava na lupa e punha em cima das formigas, não é? Coitada das formigas. Chegava ali, queimava as formigas todas, coitadinhas, não é? A gente, não é? Precisa da misericórdia de Deus.
A lupa, ela pega na luz que chega, ela concentra aquela luz. E por concentrar aquela luz, ela torna a luz muito mais forte, muito mais potente. Amém? Nós, igreja, somos uma lupa do Senhor. A luz está difusa. Uma luz difusa não serve para muita coisa. Ela não tem força suficiente. Mas se nós concentrarmos a vontade do Senhor, o propósito do Senhor na vida desta igreja, nós vamos atuar em poder, em autoridade sobre esta cidade. Amém? Esta cidade vai olhar para a nossa igreja como uma igreja que tem autoridade. Eles podem não gostar de nós. Eles podem não concordar conosco. Podem não achar os nossos métodos bons, mas eles vão saber que nós temos autoridade e que nós merecemos respeito porque nós fazemos algo certo e correto para este lugar. Amém? E nós temos que olhar para a nossa vida dessa forma. Esse poder fez com que aquela igreja, não é, cresceu de 120 pessoas para mais de 100.000 pessoas. E estamos a falar de 25 anos. Então aquilo que estava concentrado em 120 pessoas, aquela lupa de 120 pessoas, o poder de Deus foi tão grande sobre aquelas pessoas que elas multiplicaram aquele poder. E em 25 anos, 100.000 pessoas tinham aderido à fé em Jesus Cristo. Isso é poderoso. Isso é inimaginável. Se nós pensarmos que esta cidade, Santa Maria da Feira, tem, sei lá, 200, 300 mil pessoas, e pensarmos que o poder de Deus é o mesmo que era lá, é hoje da mesma maneira, amém? Nós acreditamos que Ele tem o mesmo poder, que Ele não diminuiu o seu poder, amém, igreja? Se nós acreditamos que podemos viver essa realidade no meio de nós podemos até o meio deste século alcançar pelo menos metade desta cidade para Jesus. Isto é incrível, isto é maravilhoso. Nós não precisamos de nos esconder, nós somos luz para este mundo. Diz ao teu irmão, tu és luz para este mundo. E a unidade fez com que os irmãos resistissem. Às vezes nós temos dificuldade em resistir. Vem a tentação, vem o pecado, vem a vontade de dizer a asneira, vem a vontade de mentir, vem a vontade de passar a perna à pessoa, vem a vontade de cair naquele pecado mais uma vez e nós dizemos, eu não sou forte o suficiente, eu sou fraco. Eu caí mais uma vez. Sabem qual é uma das melhores respostas para nós resistirmos? É a unidade da igreja. Quando eu estou unido e eu estou colocado, e eu estou plantado, e eu tenho sementes, e eu estou enraizado na casa do Senhor, eu consigo resistir ao diabo de uma forma muito melhor. Agora, se eu não estou firme, se aquilo que eu faço na igreja, eu estou bem, eu estou ali, imagina, eu estou numa corda bamba, estou quase a cair para um lado ou para o outro, vem qualquer ventinho e o que é que acontece comigo? Eu caio. Mas o Senhor criou a igreja, irmãos, para que nós possamos estar firmes nela. E essa firmeza faz com que venha o vento, venha a tempestade, mas nós continuamos de pé. Amém? Continuamos de pé. Diz ao teu irmão, tu continuas de pé por causa da igreja do Senhor. Aleluia. Aleluia. Naquele tempo havia violência. O Pentecoste trouxe perseguição. Os líderes da igreja foram julgados na prisão. Havia corrupção moral. Ananias e Safira roubaram ao Senhor. O Senhor os consumiu. Havia distração. Havia pessoas que pregavam o evangelho errado. Havia heresias. Havia morte. Havia tudo o que nós podemos pensar que pudesse servir para tirar a força daquela igreja. No entanto, a igreja continuou forte e se fortaleceu cada vez mais para a honra e glória do Senhor. Porquê? Porque ela estava unida. E porque a unidade trouxe poder. E porque o poder nos faz resistentes. Amém? Aleluia. E esse poder trouxe o favor de Deus. No versículo 33 diz:
a grandiosa graça estava sobre todos eles. Amém? A graça de Deus é sobre a nossa vida. Deus não nos esquece, Deus não nos abandona, Deus não nos deixa de lado. Ele nos vê, Ele sabe o que temos no nosso coração, Ele sabe o quanto tu sofres, Ele sabe do teu choro. Eu posso não saber, mas o Senhor conhece-te completamente. Ele não te ignora, Ele sabe quem tu és. E nessa unidade, Deus vai derramar mais e mais da sua graça sobre nós. A graça de Deus, irmãos, é algo que nós não merecemos. Mas Jesus é tão misericordioso que Ele nos perdoa quando nos arrependemos. Ele nos perdoa quando nós não vivemos uma vida que dignifica o seu chamado por nós. E Ele dá a sua graça para nos capacitar para fazer as coisas, mesmo quando nós não temos nenhuma capacidade por nós mesmos. É Ele que nos dá força para trabalhar, é Ele que nos dá força para vir aqui à frente pregar, é Ele que nos dá força para aprender um instrumento, é Ele que nos dá força para empregar os nossos dons para o seu reino. Pela nossa capacidade nada conseguimos, mas nessa unidade, irmãos, Deus vai te levantar para fazer coisas para Ele que tu nem sequer imaginavas. Eu acho que eu não tenho nenhum talento, eu acho que eu não presto, não sirvo para nada. Deus não me pode usar em nada. É mentira. Deus pode te usar de uma forma que tu nem sequer imaginas ainda. O que é que eu tenho que fazer então? Tu tens que manter unido, ligado, junto. E estando junto, alguma coisa vai acontecer na tua vida e Deus vai abrir uma porta na tua vida e tu vais poder empregar isso para o reino de Deus de uma forma maravilhosa. Amém? Há pessoas que têm ideias de negócios que são negócios que abençoam o reino de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Há pessoas que Deus abre um ministério na igreja porque aquela pessoa foi preparada para aquilo. E Deus tem isso para fazer sobre ti e sobre mim. Amém? Aleluia. João 17:20, para nós concluirmos. Vamos abrir lá em João 17:20. Aleluia. Quem abriu diz amém. Aleluia. João 17:20. Glória a Deus. Diz assim: a minha oração não é apenas por eles. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Amém? Aleluia. Quem está a fazer essa oração é Jesus. E Jesus ora ao Pai. E quando Jesus ora, é o próprio Deus a determinar o que vai acontecer. Então isto é uma determinação para a igreja do Senhor. Jesus está a determinar sobre nós, irmãos, que nós sejamos um com Ele, assim como Cristo é um com o Pai. Que não haja divisão no nosso meio, para que nós possamos entender que todos nós fomos chamados para um propósito, que é o de levar o Evangelho adiante, para que o Evangelho possa multiplicar, alcançar vidas e ser transformador na vida de pessoas. No 23 ele conclui e diz: eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste.
Nós devemos ser um para que o mundo entenda que foi Jesus que nos chamou e não foi qualquer um. Sabem aquilo que tira a nossa legitimidade diante do mundo, irmãos? É a nossa desunião. A Bíblia diz que o mundo não nos vai conhecer pelos milagres que nós fazemos. O mundo não nos vai conhecer pela eloquência da nossa pregação. E o mundo não nos vai conhecer pela nossa aparência física. A Bíblia diz que o mundo vai nos conhecer pelo nosso amor. Então, se o mundo vai conhecer a Cristo através do amor da Igreja de Cristo, significa que termos amor deve ser o nosso principal motivo de busca no que tem a ver com o relacionamento com os nossos irmãos. E significa, pelo lado contrário, que se a unidade cria a crença, a desunião promove a descrença. Significa que se o mundo vê a igreja desunida, o mundo não crê no Deus que chamou a igreja. Significa então que nós temos que buscar ser unidos se quisermos ter algum sucesso de alcançar as pessoas lá fora. Isto é muito forte, irmãos. Porque às vezes eu quero lutar sozinho, mas as pessoas olham para a minha vida e não veem-me como alguém que faz parte do corpo de Cristo de forma efetiva. Não veem-me como alguém que está unido ao corpo de Cristo. Então olha que interessante, ela não olha para mim e vê Deus. Ela olha para mim e vê-me a mim próprio. Ela olha para mim e vê alguém que prega, vê alguém que canta, vê alguém que faz isto ou aquilo, e ela vê e começa a direcionar a vida dela para mim, mas não para Cristo. Mas se a igreja em unidade vive em amor, as pessoas a olharem para a igreja não vão ver a placa, não vão ver o pastor, não vão ver o pregador, não vão ver a irmã que canta, elas vão ver a Cristo. Porque se a igreja é unida, é Cristo que sobressai, aleluia. E nós estamos aqui para que o nome de Jesus seja conhecido e não o nosso. Estamos aqui para que Ele seja adorado, amado e desejado pelas nações e não nós. Estamos aqui para que o mundo venha conhecer o seu nome e toda a língua confesse que Ele é o Senhor e todo o joelho se dobre ao seu nome e não ao nosso. Então eu estou aqui para morrer para mim mesmo e para que Jesus seja conhecido. Estamos todos para isso, irmãos? Quem está para isso, levanta a sua mão hoje. Feche os seus olhos e ora comigo hoje. Deus, Tu és o propósito, Tu és o motivo, Tu és a motivação para que nós estejamos aqui hoje. Porque, meu Pai, eu não merecia o que Tu fizeste por mim. Eu não merecia tanto amor, eu não merecia tanta graça. Mas Tu a entregaste. Eu hoje oro, meu Pai, para que este mundo que está sedento de Te conhecer, Senhor, olhe para esta igreja e veja a Tua imagem, Jesus. Veja o Teu Espírito, Pai. Possa entender que nós somos Teus filhos porque nós amamos, porque nós entregamos, porque nós sacrificamos as nossas vidas por amor ao próximo, Senhor. Obrigado, Pai, porque no meio de tudo, Senhor, Tu és fiel. Obrigado, Pai, porque no meio de tudo, Senhor, Tu tens protegido a Tua igreja. Obrigado, Pai, porque Deus, por mais que nós tenhamos diferenças entre nós, por mais que nós tenhamos dificuldades às vezes, Senhor, Tu tens sido aquele que nos une, Senhor. Tu tens sido aquele que nos protege, Senhor. E nós oramos, nós Te agradecemos, Pai, porque há unidade no nosso meio, Senhor. Há um só corpo, há uma só mente, um só coração no nosso meio. Nós Te agradecemos, Pai, porque essa mente, essa união, Senhor, ela não vai ser quebrada, Senhor. A Tua palavra diz que as portas do inferno não têm poder nenhum sobre a Tua igreja. A Tua igreja está aqui e vai continuar aqui. Vai continuar forte e vai continuar a crescer para a Tua honra e glória, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Eu quero que os irmãos que são batizados